Nossos cumprimentos a todos. E já estamos praticamente no final do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. E vamos num capítulo que se denomina a Terapia do Amor. Ele inicia com os dizeres de Jesus descritos em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Jesus veio trazer para a humanidade a lei de amor e para que os seus ensinamentos calassem fundo nos corações. Ele não apenas pregou, mas acima de tudo exemplificou. Se refletirmos um pouco acerca dos indivíduos para os quais o mestre pregava, daqueles que faziam parte da multidão e que eram atendidos nas profundezas de suas almas, nas suas ânsias mais recônditas, curados outros das enfermidades do corpo, daqueles que frequentemente o acompanhavam, desejosos de estar próximo a ele, de ouvi-los, cheio de esperança de uma vida melhor. Verificaremos que grande parte desses eram os que hoje são considerados excluídos, para os quais atualmente a filosofia da inclusão trabalha visando modificar essa situação. Mas naquela época eram vistos como de ínfima condição social, marginalizados pela sociedade predominante. Assim, Jesus aconchegou-os ao seu coração, leprosos, mendigos, prostitutas, deficientes físicos de todos os tipos, pobres, cobradores de impostos, odiados pelo povo, enfim, os marginalizados. Entre estes também, a mulher e a criança. Várias são as passagens que registram o desvelo, a importância e o amor que o mestre dedicava à mulher, valorizando-a, no intuito de trazê-la para o contexto social no mesmo nível de igualdade com o homem. Da mesma forma, refere-se às crianças. Lembremos a passagem em que os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esse menino, este é o maior no reino dos céus. Descrito em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 4. Diante de um recém-nascido, um frágil e pequenino bebê, raramente nos lembramos que ali está um espírito antigo, com uma extensa e intensa história pregressa. O que prepondera para quem o aconchega nos braços é a vontade de protegê-lo e ampará-lo desde o seu primeiro vagido. Para melhor compreensão do exemplo apresentado por Jesus, observemos o que ensina o Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 385, na qual
Kardec indaga quanto à mudança que se opera no caráter do indivíduo na adolescência. Os espíritos superiores explanam, a certa altura, o seguinte: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dar-lhes eles todo aspecto de inocência. Ainda quando se trata uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsequência. Esta inocência não constitui superioridade real em relação ao que eram antes. Não. É sim a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo para os seus pais, e cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. O ensinamento do mestre ressalta, pois, a pureza e a humildade que transparecem no período infantil. Sabemos que a criança é o futuro. Portanto, educá-las dos princípios do Evangelho será construir desde hoje um porvir melhor para a humanidade. A esse respeito, o Espiritismo, trazendo de volta os ensinos do Mestre em sua primativa pureza, tem muito a contribuir para a instalação do reino dos céus na Terra. Allan Kardec, em uma de suas viagens em 1862, teve ensejo de constatar que a educação, baseada nos postulados espíritas, proporciona às crianças e aos jovens mais maturidade e os tornam mais dóceis e felizes. Ele menciona isso em suas anotações acerca de suas viagens e nos diz: é notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente. Isso nem lhes tira a alegria natural, nem a jovialidade. Nelas não existe essa turbulência, esses caprichos, e ao contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e de respeito filial que as leva a obedecer sem esforço e as torna muito estudiosas. Esse texto foi tirado do livro Viagem Espírita. E diante de todas as considerações expostas, podemos concluir que, acima de tudo, em todo o universo, vige o amor
em suas variadas expressões. E perguntamos: e não é o que tem faltado aos habitantes deste planeta? Nossa maior carência não é exatamente esta? As dores da humanidade não estão clamando por esse algo a mais que lhes está sendo negado? Ou que não sabemos cultivar? Queremos amor, mas não sabemos amar. É só o amor que responde ao amor. Quando o amor se ausenta, a dor se instala, ensina Joana de Ângeles em seu livro No Limiar do Infinito. Obsessões, obsessores, inimigos, violência em múltiplos níveis, desencontros, o caos das emoções, enfim, tudo o que é decorrência do mal e da ignorância decorre da ausência do amor. Por isso crianças sofrem, adultos sofrem, espíritos em processo evolutivo. Fizemos opções desastrosas no uso de nosso livre arbítrio e colhemos o que semeamos, pois a lei divina prescreve a cada um segundo as suas obras. Hoje sabemos que o amor é também uma terapia que alcança o cerne da alma. Suas propriedades curativas estão à disposição de todos, como os filhos de Deus que nos criou no supremo amor. A revelação de Deus em nós é a base que se estrutura o reino que Jesus prometeu para os que se lhe assemelhassem à pureza, à inocência e à humildade das crianças. O reino dos céus é uma conquista de cada um e uma promessa feliz para toda a humanidade. A caminhada evolutiva se processa, portanto, inexoravelmente, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso consta na questão 540 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, ao despertar o ser humano para a grandiosidade das leis de Deus, conscientizando-o da sua condição de espírito imortal, na busca incessante do aperfeiçoamento, abre perspectivas tão belas e infinitas que leva a entender a excelsitude do amor divino para com todos seus filhos, sem exceção. As potencialidades idênticas inerentes a todos os espíritos, a igualdade dos direitos e deveres, a justiça equânime e o perfeito amor no qual todo o universo e todos os seres da criação estão mergulhados, isso amplia de forma ilimitada a compreensão do sentido da vida. Urge, pois, aproveitar de forma útil, produtiva e feliz as experiências que estão ao nosso alcance. Estas considerações são importantes e necessárias para que valorizemos cada vez mais os ensejos abençoados que se abrem diante de nós. Adultos e crianças, somos todos espíritos em constante ir e vir, do plano espiritual para o plano terreno. Ao renascermos, estamos na posição de filhos, dependentes dos adultos que nos cercam.
Mais adiante, seremos pais acolhendo os filhos. Nessa importante troca de experiências que nos propelem ao amadurecimento íntimo, fruto de nossa própria vivência. Este ritmo da vida que pulsa em cada ser vivente. Somos herdeiros de nós mesmos. Mediunidade é um campo que se abre, oferecendo múltiplas possibilidades de espiritualização. Obsessão é a colheita pessoal. Ontem semeamos discórdia, sofrimento. Hoje colhemos o que plantamos. A infância, cada vez mais desenvolvida intelectualmente em nossos dias, revela, por outro lado, as consequências do passado a repercutirem no presente. Diante dos sofrimentos que os processos obsessivos acarretam, mantenhamos a fé, a confiança em Deus, a certeza de que o amor tudo pode conquistar e que o Espiritismo proporciona os meios adequados para alcançarmos o êxito, dependendo, porém, do esforço de cada um. Alçar esse voo depende de duas asas, amor e sabedoria. E assim concluímos o estudo do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Muita paz a todos e muito obrigada.